A regra é clara. Seu apartamento é antigo, você precisa fazer a atualização do quadro elétrico, de toda a elétrica do imóvel. Em uma reforma residencial, a gente só não vai atualizar a elétrica do apartamento, da casa, em casos que esse imóvel foi entregue pela construtora, é um imóvel novo. Fora isso, a gente sempre vai recomendar fazer a atualização elétrica. É para você não ter problema, tá bom? Porque hoje em dia, por mais que os aparelhos eletrônicos sejam mais eficientes, nós também temos mais aparelhos eletrônicos, portanto, que puxam mais energia, que demandam mais. Se você reparar o seu quadro ali de luz, se você tem um apartamento, uma casa antiga ou quer comprar um imóvel antigo, repara lá no quadro de... É um quadro de luz pequenininho, antiguinho, com três juntores para a casa inteira. Não dá. Era exatamente o caso aqui do nosso apartamento. A gente está falando de um imóvel de 1939 que nunca teve essa atualização elétrica. Então, a gente já comprou esse apartamento sabendo que a gente precisaria fazer essa atualização e sempre foi a nossa prioridade número 1. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para explicar como isso foi feito, para mostrar para vocês o tempo de obra, como que é feito e quanto que custa um tipo de reforma dessa. Eu acho muito importante a gente falar dos valores, falar de prazo, de tudo isso, porque eu sei que muita gente tem a elétrica antiga e não reforma por ter medo de não saber quanto que isso vai custar, quanto tempo isso vai levar, se é um trabalho muito complexo, se é um trabalho fácil, se cabe no bolso. Então, eu vou dar aqui um norte para vocês, usando a minha reforma de exemplo. Então, eu vou abrir aqui os valores que a gente investiu nessa reforma elétrica para que você use isso de base aí para o seu caso, tá bom? Gente, esse aqui é o segundo episódio do Diário de Reforma aqui do nosso apartamento, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, em que a gente contou um pouquinho a nossa história, eu e meu marido, a gente contou um pouquinho da nossa história, de como que a gente chegou nesse apartamento, como que a gente comprou esse apartamento. Eu estou falando de um apartamento de 1939, prédio antigo, aqui no Rio de Janeiro, no bairro Botafogo, um lugar que a gente ama. Então vai lá assistir o primeiro episódio, que eu faço um tour também completo aqui pelo apartamento, antes dos móveis, de tudo, como que a gente achou ele. Tá um vídeo bem legal. Se você ainda não viu aquele vídeo, talvez você não seja inscrito no canal, chegou aqui agora, então já te convido para se inscrever no canal para que você assista os vídeos anteriores e não perca nenhum próximo vídeo. A gente vai reformar esse apartamento aqui aos poucos. Já estamos reformando o banheiro nesse momento e o próximo diário de reforma, salvo engano, vai ser sobre a mudança e depois o episódio do banheiro, da reforma do banheiro. Então, já se inscreva no canal para você não perder os próximos episódios, tá bom? E aí, fica comigo nesse vídeo para a gente, então, falar um pouquinho sobre reforma elétrica de apartamento antigo. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Laine, sou designer de interiores. Eu trabalho justamente com isso, com projeto de interiores, reforma residencial. E o meu conselho para você é, se o seu apartamento é antigo, você precisa fazer a atualização elétrica dele, tá bom? E quando a gente fala de uma atualização elétrica de um apartamento, de uma casa, nós temos 3 caminhos, basicamente, aí que a gente pode fazer toda essa atualização. O primeiro deles é pelo piso. Então, se você vai trocar todo o piso do seu apartamento, você pode ali no contrapiso colocar os conduítes e fazer toda a passagem dos novos cabos. O segundo caminho é fazer isso, a mesma coisa, só que no teto. Então, você vai lá no teto e vai colocar todos os conduítes, toda a fiação que você precisa, e depois você vai rebaixar com um forro de gesso para esconder todos esses conduítes, essa fiação. Ah, Jéssica, eu quero fazer pelo teto, mas eu não quero rebaixar o forro. Tem como? Nós temos conduítes específicos para deixar aparente na laje, ok? Só que esses conduítes eu não vou recomendar para qualquer projeto, qualquer cliente, porque eles demarcam muito do estilo industrial. Então, não são todos os estilos, todos os projetos que essa solução será interessante.
Entende? Se você tem um estilo mais industrial, mais despojado, mais cool, aí sim, esses conduítes aparentes vão fazer mais sentido. Agora, se é uma decoração mais clássica, mais contemporânea, uma decoração que realmente não casa, aí eu recomendo sempre a gente fazer o rebaixamento de forro. O terceiro caminho é quando você não pretende fazer nenhuma reforma dessas no seu apartamento. Eu não quero trocar o piso e eu também não quero fazer rebaixamento de forro. Como é que faz? E também não quero deixar o conduíte aparente na laje. Como que você vai fazer então? Você vai utilizar dos conduítes existentes do imóvel, que estão no piso, nas paredes, na laje. Você vai usar esses conduítes existentes. Esse terceiro caminho foi exatamente o que a gente fez aqui neste apartamento. Então eu vou explicar toda a situação referenciando este terceiro caminho, que é utilizando todos os conduítes existentes. Quando a gente fala dessa reutilização, a gente está falando de uma reforma elétrica mais complexa, porque nós não sabemos quais conduítes existem por dentro das paredes, por debaixo do piso, na laje, nós não sabemos por onde eles passam. Então tudo meio que fica uma caixinha de surpresas, entende? A gente não sabe como que está a situação, se vai passar fio ali dentro, se tem espaço. O que isso influencia na hora da gente fazer essa atualização elétrica? É mais complexo, demora um pouquinho mais, porque a gente tem que ficar descobrindo os caminhos. O eletricista ele vai usar aquela fiação existente no conduíte como uma guia para puxar novos fios, os fios novos. Aqui nesse apartamento, os conduítes existentes, bem antigos da época, eles eram assim, gente, ó, fininho. Cabe fio nenhum ali dentro. Então a gente teve um trabalho para passar a quantidade de fios que a gente precisava passar. Foi bem apertado. Então, quando a gente fala de reutilizar os conduítes existentes, nós estamos falando de um eletricista que não vai te amar muito por essa solução. De um eletricista que vai ter um pouco mais de trabalho para resolver ali a situação elétrica. Mas é possível, né? Aqui a gente conseguiu, deu tudo certo, tá? Se de repente na sua reforma você vai trocar o quadro de energia, o quadro de luz de lugar, porque você vai quebrar a parede, aí você vai precisar deslocá-lo de lugar, você obrigatoriamente vai ter que mudar toda a fiação, tá? Mesmo que seja um apartamento novo, apartamento com a fiação toda inteira. Por quê? Porque a gente não pode ter emenda na fiação. Então, aqui não foi o caso, a gente manteve o quadro exatamente no mesmo lugar, porém, nós mudamos toda a fiação elétrica, tudo aqui agora é novinho, comprei todos os fios novos, tirei tudo que era antigo e a gente fez toda essa atualização. Outro ponto, trifásico. Nesse apartamento aqui não tinha 220, o trifásico não chegava até aqui, então a gente precisou puxar esse fio lá de baixo, lá do térreo do condomínio, até aqui o apartamento no terceiro andar, utilizando do conduíte existente do prédio antigo. Essa foi a parte, acho que deu mais trabalho nessa nossa reforma elétrica, tá? Foi esse trifásico, esse tal do trifásico. A gente ficou basicamente um dia inteiro tentando puxar o fio. Como eu falei, você vai pegar o fio existente, que já está nesse conduíte, e você vai amarrar o fio novo nele e vai usar ele como se fosse uma vara de pescar, né? Uma guia. E vai ficar puxando. E nesse caso nosso, do trifásico, deu esse BO, digamos assim, porque puxava e não vinha de jeito nenhum. Gastava-se rios de vaselina e o negócio não entrava de jeito nenhum. Depois a gente foi descobrindo que tinham várias emendas nesse fio que vinha lá de baixo. Várias emendas. E como eu falei com vocês, fiação elétrica não pode ter emenda. Entende? Então, beleza, nós vamos trocar a fiação, então tudo certo. Porém, qual é o outro problema? Se o fio tem emenda e a gente está puxando, corre o risco de arrebentar no meio do caminho. Então, assim, foi um trabalho, foi complexo, né? Mas no final de contas deu certo. No final do dia deu certo. Quando você tem um bom eletricista, um eletricista persistente, vai dar certo, gente. A questão é essa, porque do jeito que estava aqui no nosso trifásico, eu já vi logo que se fosse um eletricista com má vontade, com preguiça, ele não ia fazer, não ia dar certo.
A gente ia ter que passar esse trifásico exposto no condomínio, por o conduíte aparente pelo condomínio, ou teria que quebrar a parede. E eu não queria fazer nenhuma dessas duas opções. Eu queria puxar pelo conduíte existente. Então, deu certo no final das contas, mas teve aí essa nossa pequena saga para resolver esse problema, que finalmente resolveu. Tá. Falando no quadro de luz aqui, quadro de energia, a gente tinha um quadro pequenininho com 3 disjuntores, bem antiguinho mesmo. A gente precisou cortar a parede para encaixar o novo quadro de luz, que é um quadro maior, com mais disjuntores. Então teve aí esse recorte na parede também para poder fazer esse encaixe, depois emassar em volta, pintar, deixar bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Além de ter trocado toda a fiação aqui do apartamento, além do trifásico que chegou lá de baixo, que agora a gente tem 220 nesse apartamento, coisa que não tinha antes, além de ter aumentado o quadro de energia, nós também trocamos todos os espelhos de tomada aqui desse apartamento, todas as caixinhas, né? Então, quando a gente fala caixinha, a gente fala da caixinha 4x2, 4x4, que é onde vai ter todas as tomadas, interruptores, campainha. E nesse apartamento aqui, nós temos 40 caixinhas. A gente tem sorte que aqui tem bastante tomada. Todas as paredes têm tomada, tem uma tomada para todos os lados. Então, eu não vi necessidade, neste primeiro momento, de criar uma tomada nova. Não quis, né? Deixei tudo como estava. A única coisa que eu mexi teve 3 tomadas que eram 4x2, né? Que tinha 4x2, a retangular, que eu mudei para aquela quadrada, 4x4, para colocar 4 tomadas na mesma caixinha. E aí a gente precisou recortar a parede dessas caixinhas para colocar a caixinha maior, tá? Eu fiz isso aqui na sala para colocar aqui na parte da televisão e também nos 2 quartos que serão os nossos escritórios para colocar o computador e tudo mais. Mas eu não acrescentei novas tomadas. Não... minto! A gente fez tomada nova para os futuros splits. Então a gente teve rasgo sim na parede. Foram 2 só. Porque nos quartos já tem um ar-condicionado de janela, eu vou manter. Na sala e em um dos escritórios vai ser split, então teve esse rasgo também influenciando ali no orçamento. Ó, observa, a gente tirou todas as caixinhas das tomadas, eu colei esses post-its já com especificação do que vai entrar de tomada. Por exemplo, aqui vai ser uma caixa 4x2, que vai ser essa mesma, a gente vai manter com uma tomada só. Já que a gente vai colocar 2 tomadinhas, então eu já fui fazendo essas observações por aqui. Olha como é que tá no forro. No forro não, né? Na laje. A fiação nova. Os conduítes agora que a gente tá trocando. Em algumas partes, né? Na laje a gente não vai trocar, né? Óbvio, mas em alguns lugares a gente conseguiu. Principalmente no banheiro, que é onde a gente tá reformando. E aí é um conduíte muito mais grossinho, tá vendo? Que passa bastante cabo. Perfeito, expliquei para vocês todo esse escopo de serviço, de tudo que a gente fez por aqui. Vou entrar agora com vocês na parte de orçamento. E o que eu quero que vocês entendam aqui, antes de eu falar dos valores, eu preciso comentar com vocês o seguinte. Leva isso aqui como base, tá? Porque a cidade que você está, a região, o tamanho do apartamento, a quantidade de caixinhas que vai ter no seu apartamento, na sua casa, o caminho de como que você vai fazer essa atualização, se vai ser pelo forro, pelo piso, se vai ser aproveitando os conduítes existentes, tudo isso vai influenciar no valor da mão de obra, no valor do material, no valor de tudo, tá? Até mesmo os espelhos de tomada, saibam que vocês podem gastar pouco com isso ou muito. Porque quando a gente fala de espelho de tomada, as tomadinhas, os interruptores, nós temos várias marcas, vários modelos para vocês escolherem. Tem desde aquele mais baratinho, que vai ter o parafuso aparente, até um mais caro, que não vai ter nenhum parafuso aparente, vai ser, sei lá, colorido, vai ser de madeira. Então, isso vai influenciar muito o valor também do seu orçamento final.
as tomadas, os espelhos de tomada que você for comprar. Isso vai influenciar muito o seu orçamento final, tá? Então vamos lá. Mão de obra. Aqui para esse apartamento a gente investiu R$ 11.000 na mão de obra da reforma elétrica, tá bom? Aí você fica chocado. Aí você fica, não, absurdo, muito caro, porque aqui na minha cidade foi R$ 6.000, foi R$ 7.000, foi R$ 10.000. Ótimo, bom para você. Aqui a gente está falando do Rio de Janeiro, bairro Botafogo, mão de obra qualificada, boa. Lembra que eu falei com vocês do trifásico? O problema que foi, a complexidade do caso que foi? Um eletricista baratinho, de má vontade, um eletricista que não é muito bom, ele não teria feito. A gente estaria com um problemaço agora, sem trifásico nesse apartamento, sem 220 nesse apartamento, ou teria que ter feito uma obra ainda maior para poder fazer a coisa acontecer. Então, cuidado também com a mão de obra que você vai contratar. Cuidado com o barato que sai caro. Às vezes a gente se ilude, acha aquela mão de obra baratinha e no final você vai gastar muito mais de material porque ele já foi quebrando a parede de imediato porque não ia tentar passar pela conduíte, tá? Então aqui a gente gastou R$ 11.000 de mão de obra para fazer a reforma elétrica do apartamento. De material, só mão de obra. A gente ainda vai ter o material. O que é material? São as caixinhas, a fiação, quadro de luzes, disjuntores, tudo que a gente usou para fazer essa atualização elétrica, todos os materiais que a gente precisou, tá? Tudo, gente. Quando eu faço uma reforma, eu contabilizo o preço do parafuso que a gente gastou na reforma, tá? Eu estou fazendo a reforma aqui do meu apartamento, eu estou contabilizando tudo. A fita crepe que eu comprei, eu estou colocando na planilha. Então, tudo que eu estou te falando aqui são os valores reais, totais, que eu estou gastando nessa reforma. Quando eu for fazer o vídeo do banheiro, eu também vou falar para vocês os valores da reforma do banheiro. E eu também vou detalhar exatamente tudo, ok? É muito importante a gente saber quanto a gente está investindo na reforma do apartamento, né, gente? Então, vamos lá. Material elétrico, fiação, tudo isso. A gente investiu, então, R$ 5.999,54. Sim, específico nesse nível. Perfeito, isso foi de material. Agora, acabamentos de tomada. Eu coloquei esse valor à parte porque eu comprei a parte depois e também porque foi o que eu falei com vocês. Esse valor do acabamento de tomada varia muito dependendo da marca e do modelo que você compra, tá bom? Eu vou até falar para vocês qual foi a marca, o modelo que eu comprei dos acabamentos de tomada, porque eu gosto bastante deles e eu acho que eles têm um custo show e funcionam bem. É da Schneider, a marca é Schneider e a linha é a linha Orion. Então eu comprei Schneider linha Orion para os acabamentos de tomada aqui do apartamento. Eu gostei, lembrando, foram 40 tomadinhas por aqui. 40 tomadinhas não, 40 tomadas, interruptores e campainhas, etc. E foi o valor de R$ 1.489,32. Então, o total aqui da nossa reforma elétrica, contando tudo, espelhos de tomada, mão de obra, fio, cabo, disjuntor, parafuso, fita crepe, tudo que você possa imaginar que envolva ali a reforma de uma elétrica, ficou em R$ 18.438,86. Aí você me fala se você achou caro ou barato, tá? Esse valor vai variar muito dependendo do tamanho do seu imóvel, quantidade de caixinhas, complexidade da obra, se vai mudar o quadro elétrico de lugar ou não, os espelhos de tomada que você vai comprar, que podem encarecer ou baratear o seu orçamento, ok? Mas eu quis trazer aqui para vocês essa base, mostrar quanto que custa, você avaliar um pouco se faz sentido para você, se não faz sentido para você, mas o fato é, tu comprou um apartamento antigo, você já gastou uma nota nesse apartamento. Você não vai me economizar R$ 18.000, R$ 20.000, vamos lá arredondar? R$ 20.000 de mão de obra e material para atualizar a sua elétrica, né? Porque isso é questão de segurança, tá? Atualizar a elétrica de um apartamento é questão de segurança. É para você não ter problema depois, porque depois você pega fogo no seu apartamento e não sabe por quê. Quanto apartamento aí a gente vê que do nada não pega fogo, a pessoa perde tudo
Por quê? Fiação. Aqui nesse apartamento a gente descobriu fiação emenda. Olha o problema que você poderia ter dado. Então, gente, tem que fazer, tá? Não vamos economizar com bobeira. Ah, mas eu não tenho esse dinheiro, então você não vai comprar apartamento antigo. Aquelas, né? Mas você tem que ser realista. Não vai comprar. Você vai comprar o apartamento entregue pela construtora, que não vai ter esses BOs para você. Ah, Jéssica, mas vale a pena no final das contas, no valor do orçamento? Gente, pra gente valeu muito a pena. Porque a gente pagou nesse apartamento um valor super, super bom, abaixo do mercado aqui da região. Mesmo acrescentando o valor dessa reforma elétrica, mais o valor da reforma do nosso banheiro, a gente não chegou no valor de um imóvel entregue pela construtora aqui na região, do mesmo tamanho. Não chegou, a gente está com dinheiro de sobra ainda para reformar a cozinha. Então, assim, vale, tá? Confia no processo que dá. Bom, agora eu quero que vocês me comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Achou caro, achei barato, achei justo. Se tiverem alguma dúvida relacionada a isso, Jéssica, eu fiquei em dúvida com a questão do trifásico, do quadro de energia, da complexidade. Me manda aqui no comentário também que eu respondo vocês. E é isso, gente. Valores são isso. A gente fica um pouco de... Eu fico um pouco de receio de compartilhar valores com vocês, porque eu nunca fiz um vídeo assim. E eu pretendo fazer mais. Então, vamos lá. Né? Acho que é importante a gente falar valores, sim, mas é também importante que vocês saibam que as coisas variam de lugar para lugar. Se você está no interior, sei lá, do Nordeste, é claro que vai ser mais barato. Às vezes você está no Rio, talvez você tenha achado uma mão de obra mais em conta, mas eu, pelo menos, faço com um eletricista que eu confio. Eu compro material de qualidade, tá? Não gosto de economizar nessas coisas. Eu sou chata, eu sou exigente, vocês não fazem ideia do quanto. Então, tem tudo isso para colocar na balança também. Mas é isso, me comentem aqui embaixo e o próximo vídeo a gente vai fazer já da mudança, porque como eu falei, eu fiz elétrica antes de me mudar. Eu não falei quanto tempo demorou, né, gente? A gente levou uma semana, tá, para fazer tudo. Foi uma semana. Podia ter ficado pronto antes disso, mas a gente teve atraso na parte do trifásico, que levou praticamente o dia inteiro para resolver. Foi um dia que a gente perdeu só nisso. E a gente também teve bastante dificuldade na passagem da fiação de um cômodo para o outro, usando esses conduítes existentes. Então, muita coisa aqui, a gente ficou muito tempo perdendo tempo no mesmo lugar. E então, uma semana aí, mas uma semana é um tempo ok. Jéssica, eu já moro no imóvel, dá para fazer morando? Dá. Tá bom? Dá para fazer morando. Não se preocupem quanto a isso. A gente quis fazer antes mesmo, porque sim. Porque a gente é chato. Então, a gente fez a elétrica, fizemos o banheiro em paralelo a isso. Então, ficou 2 obras rolando ao mesmo tempo. Nos mudamos e a gente está com o banheiro ali nos acabamentos finais. Então, próximo episódio do Diário de Reforma vai ser sobre a mudança. Então, eu vou mostrar para vocês, né? Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, você vai ver que a gente morava num apartamento novo, entregue pela construtora. A gente recebeu proposta de ter comprado aquele apartamento anterior. Não iríamos ter precisado fazer a reforma elétrica dele. E a gente, mesmo assim, optou para vir para esse aqui, fazer essa reforma, porque para a gente, financeiramente, fez mais sentido. E também porque para a gente, no coração, fez mais sentido também. Porque nem toda decisão que a gente faz na nossa vida tem que ser feita com base no financeiro, com base na razão. Às vezes, a gente tem que seguir o nosso coração. A gente morava lá no Recreio, né? Nosso coração quis vir para a Zona Sul, o meu coração queria comprar um apartamento antigo e a gente realizou nosso sonho. Não é mesmo? Então é isso, né? Assistam o primeiro episódio se você não assistiu ainda e assistam os próximos também. Não esqueça de curtir esse vídeo se ele te ajudou, se te deu norte, te deu uma luz. Curta esse vídeo, compartilha aí com quem vai passar por uma reforma, com quem está pretendendo comprar apartamento, porque, gente, isso vai ter que estar na sua balança financeira, tá? Eu quero comprar um apartamento antigo porque ele está mais barato que o apartamento novo. Mas aí você não está contando que você vai ter esse gasto a mais. Eu não falo nem gasto, eu gosto de falar investimento. Esse investimento a mais aí no seu imóvel. Então, não é só o valor do imóvel que você compara, é o valor do imóvel mais a reforma obrigatória que você vai ter que fazer nele. No nosso caso aqui foi o banheiro. O banheiro não. A elétrica. O banheiro eu fiz mais porque eu quis. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vejo você na próxima semana. Tchau, tchau.